De volta com Mais Saúde Band. O assunto de hoje é autismo. Com a gente aqui, Ana Paula Costa, psicóloga clínica. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. E falando sobre diagnóstico, a gente tem percebido cada vez mais crianças sendo apontadas, sendo diagnosticadas com autismo. Por quê, doutora? Então, isso é uma coisa que a gente vem vendo que está crescendo ao longo dos anos, né? Antigamente a gente vinha lá nos anos 50, 60, era 1 para 1 milhão. E hoje já é 1 para cada 33 crianças. E aí a gente começa a questionar por que aumentou tanto o diagnóstico. Né? Então, existem várias teorias. Uma delas é que como a gente alargou um pouco esse critério de diagnóstico, porque antigamente era visto como autista só aquelas crianças que eram bem mesmo característicos, com estereotipias, sem fala, né? E hoje em dia, como a gente abriu um pouco mais, então se a gente abre mais, vai caber mais coisa dentro. Né? Então, por isso que os diagnósticos eles cresceram. Existe também uma outra teoria que fala muito da questão alimentar. Tanto da mãe, mas também outra coisa que já tem provado é que se a idade dos pais já é um pouco mais, a partir de 35, 36 anos, pode aumentar também, principalmente a idade do pai. Né? A partir de 35, 36 anos a gente já vê também. E como hoje em dia as pessoas estão tendo filho mais tarde... Era esse ponto que eu ia comentar, exatamente. Mas famílias que começam mais tarde, né, a ter filhos mais tarde. Exato. E aí, claro que tem também a predisposição genética, porque 85% dos casos, ela é genética. Né? E 15% ela é ambiental, mas esse ambiental não é um ambiente fora, é um ambiente intrauterino. Né, que pode acontecer alguns traços a partir da questão alimentar da mãe, da questão comportamental da mãe, isso também pode influenciar. A senhora falou no primeiro bloco em relação à escola, e esse é o primeiro contato. Na verdade, muitos são identificados dentro da escola. Os profissionais da escola e até os coleguinhas ali. Como é que fica, então, esse convívio então, com as crianças? A escola, via de regra, se a gente for falar de forma geral, ninguém está preparado para isso, né? Que tudo é muito novo, os estudos eles são muito recentes. A escola, particularmente, como tem essa formação muito tradicional, ela não aprofunda muito nisso, né? E não só nesse transtorno do desenvolvimento. A senhora fala dos profissionais que são preparados, seria isso? Exato. Também a quantidade necessária para o atendimento? Se a escola ela tem 20 alunos por sala, teriam que ter pelo menos um profissional habilitado, um profissional especialista? Como é que funciona? Hoje as escolas elas até procuram para palestras, para conscientizar os pais, as famílias, os próprios profissionais, mas a gente vê que isso ainda está andando muito devagarzinho. Né? Em relação ao que tu perguntaste das crianças, as crianças é o menor dos nossos problemas. Sério? Criança aceita tudo muito bem. Né? Então a gente percebe que foi uma pergunta que uma mãe fez, que o filho dela ela foi diagnosticado com 17 anos, autismo. Bem tarde. Bem tarde. Só que ele tinha poucos prejuízos, era mais da questão mesmo de aprendizagem. E aí ela disse assim, e agora o que vai fazer? Como é que os amigos dele vão reagir? E eu disse, não vão reagir, porque eles estão acostumados com ele desde 3 anos. Então, eles cresceram com isso. Né? Então, quando você cresce, aquilo não é mais anormal. Aquilo é normal para as crianças. Então, assim, as crianças acolhem muito bem. Eu tenho passado nas escolas e eu vejo quanto a criança cuida da outra criança que tem necessidades especiais. Né? Então, isso é muito bonito de se ver. O que a gente tem que mudar é a cabeça nossa, de adulto. Impressionante, né? Impressionante. Doutora, a gente vai acompanhar agora uma reportagem, um acompanhamento, inclusive, dentro de uma sala de aula e uma mãe que tem tido muita preocupação em relação a esse ambiente escolar. Entre livros e anotações se desenha uma história marcada por desafios e superação. Verônica, aos 18 anos, carrega um mundo particular dentro de si. Autista, desconhece limites. Bom, ela me dava muitas lições, tipo reduzir a ansiedade, controlar-se bem nessa ansiedade, e ela me ajudava muito. O diagnóstico veio aos 8 anos, mas desde os 5 ela já tinha acompanhamento com equipe especializada. Era apenas o primeiro capítulo de uma jornada longa e desafiadora. O que parecia inalcançável começou a tomar forma. A aprovação no vestibular foi só uma questão de tempo e dedicação.
Medicina veterinária foi a escolha de Verônica, e aqui foi o lugar que ela passou mais tempo estudando. Entre tantos, conquistou o 4º lugar na Universidade Estadual do Maranhão, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Quando eu era criança, eu apreciava muito dos bichinhos e eu dava muito amor e carinho neles. O apoio da equipe de professores também foi fundamental para o resultado. Ela sempre fez todas as atividades, sempre se dedicou bastante no estudo dela. E é tão certo que ela teve essa conquista maravilhosa e que nos orgulha muito enquanto escola e enquanto professor. A gente fica muito feliz pela conquista de Verônica e a gente também se sente parte dessa conquista, né? Porque caminhamos juntos por algum tempo e a gente espera que com esse momento, né, outras famílias percebam a importância de estar com a escola, de fazer o tratamento, de não se limitar a pequenos resultados, né, porque eles, quando há acompanhamento, quando há o trabalho conjunto, escola e família, dá certo. Muitos pais e cuidadores ainda enfrentam desafios e, segundo esta psicóloga, não buscar ajuda torna a estrada mais difícil. Então, o principal desafio que eu observo no consultório, na clínica, são os cuidadores, os pais, os responsáveis. Porque ao serem diagnosticados, as crianças serem diagnosticadas e eles não terem esse controle, não saberem lidar com isso, é um mix de sentimentos e emoções. Então, não é só a criança que tem que ser cuidada. O cuidador também acaba tendo que ser cuidado. Mas Verônica e a mãe seguem juntas, construindo um futuro promissor. O meu recado é, fica aqui para todos os autistas, que um dia, uma hora, vai dar tudo certo, só não pode desistir. É isso, olha, falando sobre o autismo nos tempos de agora, em relação aos atendimentos, clínicas, onde então as pessoas podem procurar? A senhora falou no primeiro bloco um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais em relação ao seu trabalho, por exemplo. Geralmente, os médicos que fazem esse diagnóstico, eles já colocam a quantidade de horas de terapia de cada área que a criança necessita. E a partir daí, os pais eles procuram as clínicas, que hoje já tem muitas clínicas especializadas. A senhora atende aonde, doutora? Eu atendo no edifício Office Tower, na sala 419, todos os dias pela tarde. E lá a gente consegue fazer esse primeiro atendimento, mas especificamente a gente precisa mandar quando precisa de outros atendimentos, né? Então, porque lá sou só eu psicóloga. Então, se precisa de fono, de TO, de fisioterapia, a gente encaminha para outros lugares. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que fala sobre o autismo, reportagem feita pela equipe Band Maranhão. Entender que o transtorno do espectro do autismo é um espectro nos ajuda a agir com mais empatia no dia a dia, seja ensinando as crianças sobre o autismo, respeitando as diferentes formas de comunicação ou adaptando ambientes no trabalho. Cada atitude contribui para uma sociedade mais acolhedora, tanto para o autista como para as suas famílias. Para derrubar os preconceitos e esclarecer as pessoas sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, a ONU criou em 2017 o Dia Mundial do Autismo, data que é comemorada mundialmente no dia 2 de abril. Como o próprio nome já diz, é de conscientização mesmo, né? Então, as pessoas hoje costumam dizer que apareceu muitas crianças com TEA. Na verdade, a sociedade está tendo contato com essas crianças. Elas estão sendo expostas a essas atividades da nossa rotina com mais frequência. Então, conhecer um pouco sobre eles, as estereotipias, né? Os costumes, como eles reagem em determinados ambientes. Então, isso ajuda muito a família e eles também a se integrarem na sociedade. Informação gera empatia e empatia gera respeito. Esse é o tema da campanha nacional do Dia Mundial de Conscientização do Autismo deste ano. A frase reforça ainda mais que o conhecimento é o caminho para derrubar as barreiras do preconceito e promover igualdade e respeito. A questão do conscientizar é chamar a população para conhecer, né? E para que a gente possa conhecer e assim abraçá-los e promover a verdadeira inclusão. Então, quantos olhares, né, para as mães dessas crianças atípicas, eles são direcionados por a gente não conhecer determinado
movimento, determinada estereotipia ou flerpes que essa criança faz no local público. Alguns portadores do espectro autista necessitam de uma atenção a mais. Por isso, muitos deles são assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em São Luís. A APA, ela desenvolve um trabalho tanto na área da educação, quanto na área da assistência social e na área da saúde. Aqui o CAE é a área da educação, onde eles são assistidos tanto na parte educacional quanto na parte da saúde, onde eles dispõem de uma equipe multiprofissional que está para atendê-los, né? E para quebrar o preconceito, nada melhor que o conhecimento. Venha conhecer o autismo, né? As causas do autismo, as características dele, as formas como ele se manifesta, para que assim a gente possa ajudar a disseminar cada vez menos a questão do preconceito, né? Eu acredito que quanto mais conhecimento, menos preconceito. E essa data é onde volta mesmo toda a população para lembrar e para ir em busca e estudar cada vez mais sobre a causa. É isso, doutor. Então, falando sobre o diagnóstico tardio, é possível, então, continuar, então, fazer um tratamento? É sim, porque assim, o que é principal dentro do autismo, a gente vai tratar aquilo que tem mais necessidade. Então, a gente percebe que alguns artistas foram diagnosticados tardiamente, e aí a gente vê que eles geralmente fazem terapia, eles necessitam mais dessa questão para ansiedade ou para depressão, do que necessariamente para desenvolvimento mesmo cerebral, porque o cérebro acabou que se adaptou. Né? Então ele vai se adaptando às situações que eles vão vivendo e quando você já está adulto, que você já fez as 2 podas neurais que a gente faz ao longo da vida, o cérebro ele já conseguiu se adaptar ao ambiente. Então, geralmente, eles vão trabalhar mais essa questão da angústia, por que eu era assim? Então agora já consegue ter um alívio e trabalhar essas outras questões. Dentro de casa, em ambiente escolar, seja na igreja, uma pessoa que não tem contato, qual é a sua orientação para esse tipo de contato, para ter um carinho maior? Como é que então a senhora deixa então um recado aí para as pessoas em relação a esse autismo e o respeito que se tem que ter? É um assunto muito delicado, porque como eu falei antes, a gente não tem problema nenhum com criança. Mas com os adultos, às vezes, e que eu já vi isso acontecer, antes de saber de um diagnóstico, você tratava a pessoa de uma forma, depois que sabe, começa a tratar de uma outra forma. Por quê? Porque a gente vê o autista como, a gente fica naquela história, ele não consegue reagir, ele não tem emoção, ele não consegue interagir, e na verdade não, eles têm sentimentos do mesmo jeito. Só que eles preferem, na maioria das vezes, ficar só. Então é uma questão de respeitar aquilo sem ter o preconceito. Todos nós, a gente tem um momento que a gente quer estar só, que a gente quer, né, a gente precisa estar só, pensar, e o autista, ele, como eu falei, não é uma doença, ele só pensa de forma diferente. Um pouco de carinho, né? Um pouco de carinho. Doutora, a gente agradece a sua presença. Então, quais são as suas redes sociais para que as pessoas tenham acesso, tirem dúvidas? A gente já falou, a gente pode até reforçar, então, o local que as pessoas podem procurar a senhora em relação ao atendimento. Certo. Eu faço atendimento no Office Tower, na sala 419, lá no Renascença. Minhas redes sociais é @psi_Ana Paula Costa. Esse Ana com 2 N's. 2 N's. Isso. Então, @psi, 2 N's, não é isso? Tem underline? Como é que funciona? Isso. Fala novamente. @psi_Ana Paula Costa. A gente vai facilitar, vai colocar aqui embaixo, viu? Para você ter acesso. Muito obrigada, então. Obrigada também, viu? E assim a gente encerra mais um Mais Saúde Band e a gente está de volta no próximo domingo, esperando você. Até lá. Tchau.